Que Jesus envolva cada um de nós nas suas energias de paz. A nossa reflexão de hoje será em torno da pergunta de Pilatos que culminou com a crucificação. Que farei de Jesus, chamado o Cristo? Antes de ser crucificado, Jesus foi submetido a uma sequência de julgamentos. Jesus foi julgado por autoridades religiosas, por autoridades administrativas e políticas. E quando nós tomamos conhecimento dos fatos, de como tudo aconteceu, através dos evangelhos, uma palavra surge na nossa mente: injustiça. Foram injustos os religiosos, foram injustos os representantes oficiais da administração pública, foi injusta aquela multidão que caminhou com Jesus, ouviu seus ensinamentos e presenciou as curas que ele fez. E mesmo assim, num processo de obsessão coletiva, não hesitou em exigir a crucificação. Passados quase 2000 anos, a pergunta de Pilatos, que farei de Jesus chamado Cristo, ecoa através do tempo e chega até nós. Só que agora, quem tem que fazer essa pergunta somos nós mesmos. Cada um de nós precisa perguntar a si mesmo: que farei de Jesus, chamado o Cristo? E a resposta não pode ser dada por outra pessoa. A resposta não pode ser delegada a outrem, assim como fez Pilatos, na tentativa de eximir-se da culpa. A resposta não pode vir de fora. A resposta precisa vir de dentro de nós mesmos. É evidente que a nossa resposta não será a mesma. Nós não vamos exigir que ele seja crucificado como naquela época. Afinal de contas, nós já o amamos. Nós o amamos tanto que não nos envergonhamos de tornar isso público, de divulgar esse amor. Será? Será que nós já podemos afirmar que amamos Jesus? Lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 15, dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus diz o seguinte: se me amais, guardai os meus mandamentos. E lá no capítulo 15, versículo 12, ele diz o seguinte: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E lá no capítulo 4, versículo 20 do Evangelho de João, está escrito o seguinte: se alguém diz que ama a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. E ainda no Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 35, ele diz, o próprio Jesus diz: todos conhecerão que sois meus discípulos, por muito se amarem. E o que nós podemos inferir é que o amor a Jesus é medido pelo amor ao próximo. E se Jesus é o caminho que nos leva a Deus, o próximo é a ponte.
afirmam alguns escritores. Nós já amamos o nosso próximo? Lá no livro Vinha de Luz, na mensagem 100, intitulada Que fazemos do Mestre?, Emmanuel diz que a pergunta de Pilatos reveste-se de singular importância para nós, os cristãos da atualidade. E na sua sabedoria, Emmanuel refaz a pergunta, dirigindo-se a nós. Que fazem os homens do Mestre Divino no campo das lições diárias? E aí, de nós para conosco mesmos, nós perguntamos: o que eu estou fazendo de Jesus no meu dia a dia? E diz Emmanuel que às vezes nós queremos transformar Jesus em oráculo, na tentativa de que ele satisfaça as nossas aspirações de menor esforço. Outras vezes, nos nossos desvarios, queremos a aprovação de Jesus para as nossas ações menos dignas. Ações essas que não condizem com a postura de um verdadeiro cristão. Vezes outras, somos iguais àquela multidão que acompanhava Jesus, interessada apenas na multiplicação de pães para satisfazer o estômago. Nós passamos a maior parte do nosso tempo na busca de bens materiais, de satisfazer as nossas necessidades materiais, e deixamos em segundo plano as necessidades espirituais. Muitos de nós nos dirigimos a Jesus pedindo bênçãos, crendo e descrendo ao mesmo tempo. Quando tudo vai bem, a nossa fé é robusta, mas quando chega a dificuldade, nós oscilamos. Boa parte de nós estima os benefícios e as consolações, mas tem muita dificuldade em aceitar as verdades que ele trouxe. Alguns levantam mãos postas no instante das vantagens. Agradecem, louvam, mas fogem apavorados, amedrontados, espavoridos na hora do testemunho. Grande maioria, continua Emmanuel, procede à moda de Pilatos, que pergunta quanto ao que fará de Jesus e acaba crucificando-o com despreocupação do dever e da responsabilidade. Nesses momentos, nós não repetimos aquele ato exigindo a condenação de Jesus. Nós o crucificamos diretamente. Quando é que isso acontece? Pelo que nós inferimos das colocações de Emmanuel, nós crucificamos Jesus toda vez que deixamos de assistir a um irmão necessitado de auxílio, quando está na nossa possibilidade, na nossa condição de fazer. Nós crucificamos Jesus toda vez que somos preconceituosos, toda vez que fazemos acepção de pessoas, seja pela sua condição social, seja pela sua escolaridade, pela cor da sua pele, pela sua orientação sexual. Nós crucificamos Jesus toda vez que julgamos as pessoas ou as situações. Lá em Mateus, no capítulo 25, versículo 46,
Jesus diz que toda vez que nós fizermos essas coisas com um dos nossos irmãos, é a ele que fazemos. Diz Emmanuel que poucos são os que imitam Simão Pedro, aquele discípulo de fé vacilante que oscilava entre crer e descrer, que negou a Jesus, mas após a iluminação no fenômeno de Pentecostes, seguiu firme, sem impor condições, até a morte. E segundo a história, morte na cruz, de cabeça para baixo. Raros são os que copiam Paulo de Tarso, que se ergue da estrada do erro, colocando-se a caminho da redenção, passando por muitas dificuldades, por muitas provações, por muitas vicissitudes, mas seguiu firme até o fim. E a única pergunta que ele fez a Jesus foi: que queres que eu faça? Na verdade, nós somos uma humanidade que tarda em evoluir. Nós somos preguiçosos. Nós ainda precisamos da dor e do sofrimento como alavanca de progresso. Precisamos da dor e do sofrimento para que sintamos a necessidade de domarmos a nossa índole equivocada e contrária à lei de amor. Diz Emmanuel que não basta fazer do Cristo o benfeitor que cura, que protege, que ampara. É necessário, é indispensável, é imprescindível transformá-lo em padrão permanente da nossa vida. Tê-lo, por exemplo, tê-lo como modelo de cada dia. E a resposta do que nós estamos fazendo com Jesus no nosso dia a dia, cada um é um convite que cada um faça para si mesmo, e a resposta será dada em cada atitude. Não só em atitude, mas também em pensamentos. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e continue com cada um de nós.